Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Jesus Cristo, Deus, sempre existiu. Ele é o grande Criador dos mundos, do universo, logo é digno de nossa confiança. Olá, meus irmãos, tudo na paz? Muito bem, aqui quem vos fala é o irmão Valdir e hoje vamos falar a respeito da pré-existência de Cristo. E é um tema muito importante, porque talvez você possa pensar assim, algumas pessoas, o que eu quero saber, o que aconteceu lá atrás. Tem gente que fala, não vamos procurar mexer lá nas coisas que está lá atrás, vamos ver só para frente. Mas Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É importante a gente conhecer o nosso passado, o que aconteceu, para a gente poder aprimorar no futuro. Então aqui vamos falar sobre a pré-existência de Cristo, não só de Cristo, mas a nossa também. E você viu esse vídeo, Cristo expulsando um demônio. E você observa, é importante você observar, que quando ele chega naquele local, ali tinha discípulos dele, de Jesus, tinha pessoas, populares, e tinha também os fariseus, os sacerdotes, que representavam o sistema político e também religioso da época. Estavam todos ali naquela cena. E aí você vê que quando algo acontece no mundo espiritual, fica evidente que o que é espiritual é o que se sobressai. Reconhecido é quando há algo espiritual. Como assim? Veja bem, aquele homem estava ali manifestado com um demônio, possesso por um demônio. Não era um homem falando normal ali, era um demônio. Era um ser espiritual do mal. Mas quando Cristo ele adentra ali naquele local, você nota que imediatamente aquele homem possesso de um espírito imundo, o espírito imundo, usando a boca daquele homem, começa a falar. O que ele fala? Bem sei que és, quem és. Tu és o Santo de Deus. Vieste aqui nos destruir? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Outras traduções falam assim. Mas, por que ele disse aquilo? Sabe por quê? Porque ele conhece, ele conhecia, ele sabia com quem ele estava falando. Ele não estava vendo ali um homem, filho de José e de Maria, mas ele estava vendo o próprio Deus, o próprio Filho do Altíssimo, com poder e autoridade para destruir ele.
Mas até mesmo os discípulos que andavam junto com Cristo, com Jesus, eles viam, presenciavam tantos milagres, mas não era o suficiente. Ainda você vê passagens ali na Bíblia que os discípulos muitas das vezes não criam que Cristo era Filho de Deus. Podia ressuscitar um morto, mas eles ainda, na hora, eles até acreditavam, mas depois ficavam com o pé atrás. Mas será que é isso mesmo? Mas será? Por quê? Porque a visão deles era uma visão carnal. Eles não estavam no espírito. E no mundo espiritual, um exemplo daquele demônio, ele sabia quem era aquele homem que chegou ali. Ele conhecia, tanto é que quando ele começou a falar, bem sei que és o santo de Deus, eu sei quem você é o santo de Deus. E quando Cristo falava para os fariseus que ele era filho de Deus, o que os fariseus falavam? Blasfêmia. Você é um homem, filho de Maria, de José, filho de um carpinteiro, vem falar que você tem que ser morto. E eles vendo um demônio ali implorando, praticamente que reverenciando Cristo, mesmo assim eles ainda estavam tão cegos que eles não conseguiam ver a divindade de Cristo. E não só para mostrar nessa passagem, nesse clipe aí, a divindade de Cristo, mas também a sua pré-existência. Se aquele demônio, porque as pessoas que estavam ali nasceram de mulher e morreram, como eu e você que vive aí 80 anos, 60, 70, 50, nós temos um fim à nossa vida. Mas os demônios são seres que já vivem há milhares de anos. Enquanto eu e você nós estamos agora conversando, esses demônios já viram nascer e morrer várias gerações de pessoas. Está entendendo? Então eles sabia quem era aquele homem que estava ali na frente dele. Mas aquelas pessoas não sabiam. Por isso que Cristo, quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Eles estavam sendo iludidos por demônios, iludidos por Satanás, aquelas pessoas. Os demônios usavam a mente deles, Satanás, as pessoas. Então, o que eu quero dizer a respeito da pré-existência? Cristo, através daquela confissão daquele demônio, ele mostra que ele conhecia Cristo muito, muito, muito antes. E como você viu aí em Hebreus, falando que Cristo, ele é o mesmo antes, ontem, hoje, sempre, e é o mesmo antes da fundação do mundo. Então ele já existia. Cristo, ele não nasceu de Maria, de José. Apareceu ali naquela época, viveu 33 anos e começou ali a sua divindade. Não, ele já existia. Só que no livro de Efésios, no capítulo 1, também diz que não só existia, mas também nós todos, eu, você, todos nós. O assunto é tão longo, é tão complexo, que, tipo assim, eu tenho que pegar e fazer um resumo bem rápido para você entender um pouco. Aí depois, com o decorrer do tempo, eu vou fazendo mais vídeos bem detalhados e explicando mais sobre isso. Mas um breve resumo disso é o que? Cristo, ele vivia em outra dimensão, em outro lugar, em outra era, e num lugar que reunia muitas e muitas pessoas, que eram como seus filhos, filhos de Deus. Vou ler aqui um pedacinho aqui de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
pois ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Então, meu amigo, aqui você vê que Cristo, em outro momento lá no céu, nós vivíamos com ele. Havia um povo santo que estava com ele e ali havia harmonia, havia paz. Isso foi antes de fundar o mundo. Nós já existíamos. Mas como que nós já existíamos se agora nós estamos aqui? Por quê, meu amigo? Porque aconteceu algo terrível. Quando você vê sobre a queda de Satanás, de Lúcifer, isso ocorreu lá no céu. Lúcifer era um anjo de luz, portador da luz, um dos seres criados, uma hierarquia alta, assim como Cristo. Só que ele vivia lá no céu e outras nações, muitas pessoas, todos louvando a Deus, fiéis a Deus. E ele tinha um cargo que era de cuidar do louvor, da adoração. Era um anjo simpático, muito bom, muito amigo, muito prestativo. E por essa simpatia, por essa beleza que ele tinha, ele acabou conquistando o apreço, o apego de muitas pessoas. As pessoas foram gostando, aqueles servos ali começaram a seguir ele, começou a gostar do jeito dele. E ele foi entrando no coração dele o quê? Um orgulho, devagarinho foi nascendo esse orgulho. E ele foi se corrompendo, porque foi entrando no orgulho, e ele chegou à conclusão da seguinte forma: eu sou um anjo belo, sou sábio, e eu posso ter essas pessoas junto comigo e fazer algo diferente do que já tem aqui. Ele começou a querer mudar aquilo que o Criador fez perfeito. Então, através disso, ele que era santo começou a entrar um pouco do pecado nele. E aí ele começou a se corromper. Então é aí que começou a acontecer a queda. Só que o Criador, ele sabe todas as coisas. E ele não pode se meter no livre-arbítrio. Ele foi deixando, esperando que ele pudesse o quê? Peraí, não, eu estou errado, eu vou parar com isso aqui, que essa ideia não está certa, eu vou me mudar. Não, ele continuou e foi passando para aquelas pessoas próximas a eles. Eu digo pessoas, mas pessoas santificadas, filhos de Deus que estavam lá no céu, como anjos. E essas pessoas, fazer uma análise. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caiu com Satanás. Ele arrastou 1/3 dos anjos. Então, 1/3 dos anjos, se você pegar uma laranja e dividir em 3 partes, 1/3 é uma parte da laranja, sobra 2/3. Então, o que aconteceu? Satanás, ele já tinha corrompido, feito a cabeça de 1/3 dos anjos, que eram milhões de anjos, para poder aceitar aquela ideia dele e seguir ele naquele intuito dele, naquele plano dele. E eles começaram a seguir. Aí Deus viu que já não tinha mais condições, não tinha mais jeito, viu que não ia ter volta. Foi aonde que Deus pegou e deu a punição para Satanás. Um lugar santo como era o céu, não cabia, não há espaço para pecado, para divisão. Lá é um reino que tem as regras do Criador. Então ele foi expulso com 1/3 dos anjos. Então, quem ficou? Ficou 2/3.
Só que em várias partes da Bíblia diz que Deus, ele diz assim que o quente é aquele que está com ele, que é firme com ele. O morno, ele não serve para nada. O frio não é dele. Então o frio já é do diabo, é aquele que já está abandonado no pecado, nas coisas erradas, e ele já não tem mais espaço ali com Deus. O morno é aquele que está com o pé no mundo, e como diz os crentes, um pé no mundo e um pé na igreja. Está dividido. Então ficou lá no céu os anjos que mantiveram o seu estado e ficaram com Cristo, e os anjos também que penderam para o lado de Satanás. Mas ficou uns que ficou em cima do muro, que ficou dividido. Por quê? Eles ficaram divididos porque não deu tempo. Se Deus deixasse passar mais tempo, talvez mais que 1/3 dos anjos poderia cair. Mas Deus já pegou, para não deixar a coisa descambar mesmo, meu amigo. Ele pegou e já cortou as asas do diabo e mandou ele embaixo, para baixo, para o abismo. Então, imagina comigo agora, de 2/3 dos anjos, todos os anjos ali sabiam o que o diabo estava fazendo. Ele estava fazendo a cabeça dos outros, estava ali tentando colocar as pessoas para seguir o plano dele. Qual que era o plano dele? Colocar um reino dele, fazer um reino para ele, para as pessoas ficar junto com ele e ele fazer algo diferente. Fazer algo diferente daquilo que Deus tinha planejado. Esse que foi o erro dele, o que ele tramou. Divisão, facção, orgulho, entendeu? Falta de reverência, Então, quando Deus deu o julgamento dele e expulsou ele lá do céu, 1/3 caiu junto com ele, já foi para baixo, condenado com ele, e uma parte ficou indecisa. Só que quem ficou firme com ele está lá até hoje. E esses indecisos? Esses indecisos, meu amigo, somos nós. Como Deus, ele é justo, ele é justiça, ele não poderia punir alguém que ficou indeciso. Ou seja, eu, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa e eu vejo lá algo que está ali, uma peça de valor que está ali, num canto ali que ninguém está percebendo. Ninguém está me vendo, mas me dá aquela vontade de eu falo assim, eu acho que eu vou catar essa peça aqui, ninguém vai perceber, eu vou roubar. Só que se eu só observar e não pegar aquela peça e pôr no bolso e levar embora, eu não posso ser considerado um ladrão, porque eu ainda não consumei o roubo. Mas a partir do momento que eu pego aquela peça e coloco no bolso, eu me tornei um ladrão. Foi consumado. Então é mais ou menos isso. O diabo passou o plano dele, Lúcifer passou o plano dele, e muitos seguiram ele, e outros não, ficaram assim, mas ele, rapaz, você tem razão em certo ponto, mas só que eu prefiro ficar quieto aqui, cara, eu vou ficar aqui mesmo. Tal. Só que o coração daquelas pessoas já não ficou 100% com Deus também. Então o que Deus fez? Como Deus é justiça, Deus fundou a terra, fez a terra e colocou lá no jardim do Éden Adão e Eva, para que houvesse um ensinamento para eles seguir. De todas as árvores vocês devem comer, pode comer à vontade, mas de uma árvore vocês não podem comer, porque se vocês comer, aí certamente vocês vão morrer. Porque eles não morreram junto com Satanás, não foram lançados para baixo, não foram condenados, mas eles tiveram um teste. E esse teste era o quê? Provar que eram leais a Deus, obedientes. Então hoje, quando nós estamos aqui nessa terra, nós estamos passando por um teste. Depois que Adão e Eva, aconteceu tudo aquilo, eles erraram,
nasceram os filhos, depois nasceu Caim, foi expulso do jardim do Éden, e aí a terra começou, deu no que deu, depois aconteceu o dilúvio, e até hoje está chegando. Depois chegou Cristo para poder fazer a nova aliança. Então o reino de Deus ele é tomado por esforço. Só que tem uma coisa, meu amigo, as pessoas que são de Deus, elas ouvem a voz de Deus. Nem todo mundo, infelizmente, não é todo mundo que vai se salvar. Porque Cristo disse assim: aqueles que são meus, eles vão ouvir a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Ninguém vem a mim se não for enviado pelo meu Pai. Ninguém vem por acaso. Quem é meu, ouve a minha voz. Quem não é meu, não ouve. Então tem pessoas que não é de Deus. Tem pessoas que nasceram para ser joio. Foi infiltrado nessa terra para poder causar dissolução, briga, contenda, divisão, facção. Afastar as pessoas do Criador. Mas quem é de Deus, você tem que estar atento para ouvir a voz dele. Se ele te chama, você sente, meu amigo, você tem um chamado, você tem que se reconsiderar, mudar suas atitudes, aceitar ele como Senhor e Salvador da sua vida, praticar o amor, procurar fazer o bem, para que ele possa te salvar. Então, a nossa vida é pré-existente. Nós já vivíamos em outra dimensão. Nós não nascemos aqui, você não nasceu da sua mãe, apareceu no mundo aqui do nada, só por esse momento. Não, você já existia. E você já teve uma história, você já tomou uma decisão lá atrás. Se pendeu mais para o lado do mal ou ficou em cima do muro, mas em cima do muro, Deus disse que o quente está comigo, é do meu lado. Quem é quente é aquele que está na fé. O frio já é do maligno, que já esfriou e acabou. Agora o morno é aquele que nem foi pro lado nem foi tanto para o lado do mal e nem foi tanto para o lado de Deus, ficou em cima do muro. Esse eu vomito da minha boca. Então o que é vomitar? A palavra vomitar é lançar fora. Então lançar fora da onde? Você estava lá no céu e não tinha mais espaço para você lá, porque ele é justo. Uma pessoa que é meio santo e meio demônio, ele não pode ficar, ele tem que ser lançado fora. Então você foi lançado, enviado aqui para a terra, encarnou aqui num corpo e hoje você está ouvindo essa mensagem. Você pode ouvir a voz agora do Criador, essa mensagem, e pode falar: não, eu reverencio, eu quero a minha santidade, eu quero voltar para onde eu estava. Cristo sempre disse que ele veio para nos resgatar, vai ser feito um resgate. O que é resgatar? Resgate é retirar alguém de um lugar que não é onde ele morava. Ele está ali de passagem, você é de outro lugar, um forasteiro, um peregrino. Então, meu amigo, vai ter outra parte do vídeo, eu quero falar mais sobre isso, porque é muito longo, tem tanta coisa para informação, coisas para falar. E nesse canal eu gostaria que você se inscrevesse, que você deixasse o seu like aí, ativasse o sininho, para você se inscrever e receber mais vídeos aqui do canal. Porque o que eu tenho para dizer para vocês são muitas coisas maravilhosas, coisas do Criador, revelações, tem muita revelação, coisas que Deus tem revelado para mim passar para vocês. E eu quero que vocês se inscrevam para continuar. E vai ter muitos vídeos, muito mais vídeos para vocês se edificar, para a gente crescer junto, na esperança e na glória do nosso Salvador, Cristo. Cristo, ele é a nossa existência, a nossa pré-existência e o nosso eterno Salvador. Ele que nos vai dar salvação. Ele disse: vou para o Pai, vou para o céu, para já preparar as suas moradas. Então eu vou falar mais sobre isso. Eu vou nem alongar muito,
para o vídeo não ficar muito longo, e vamos continuar no próximo vídeo dando sequência a esse tema também, ok? Fiquem na paz e tudo de bom para vocês, e que a paz esteja convosco. No mundo sou peregrino, é Cristo meu condutor. Ele é o caminho que leva ao céu, também é meu Salvador. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, quem pode aqui me ajudar? Só Cristo a porta do reino dos céus, por quem poderei entrar. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, ando aqui com Jesus. Busca as moradas do Pai Celestial, o lar de justiça e luz. Eu subirei com Cristo ao monte de Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei.